Saudações, caríssimos. Hoje eu estou inaugurando uma nova série aqui no canal que se chama Sobre Mim. Então, é uma série em que eu dedico a falar coisas sobre a minha vida, sobre a minha formação, sobre as minhas opiniões, né, para que vocês conheçam um pouco melhor as minhas ideias, né, a minha trajetória. E hoje eu resolvi falar, né, sobre como é que surgiu, né, o meu interesse pela história. Então, assim, eu gosto de história desde os 7 anos de idade, que eu lembro. E o meu interesse pela história ele surgiu mais ou menos conjunto com o meu interesse pelo estudo da religião católica e depois de outras religiões também, de outras culturas. Eu acho que o primeiro elemento que me chamou a atenção foi a questão da arte sacra. Então, eu quando tinha 7 anos de idade, eu morava em Bento Gonçalves, no centro de Bento Gonçalves, que é uma cidade da Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, de colonização majoritariamente italiana, e existia próximo à minha casa, né, a paróquia Santo Antônio. É uma igreja bonita, né, construída pelos italianos, então tinha muitas obras de arte bonitas, muitas esculturas bonitas, uma série de pinturas retratando a vida de Santo Antônio de Pádua, né, ou Santo Antônio de Lisboa, como queiram os nossos amigos portugueses. E aquilo me chamou bastante atenção, me agradava muito aquela estética, né, então eu comecei a... Sempre gostei também de desenhar desde criança, então eu ia para casa depois de... Eu estudava num colégio católico naquele tempo, colégio Marista Nossa Senhora Aparecida, né? E eu voltava, às vezes a gente tinha aula de religião também, então eu voltava às vezes para casa desenhando as imagens que eu via na igreja, na paróquia Santo Antônio, e as imagens que eu via espalhadas pelo colégio, né? O colégio era um colégio católico, então ele tinha imagens, quadros de santos nas paredes das salas de aula, tinha uma capela, etc, né? Então esse foi o primeiro contato. Outro foi por filmes bíblicos que passavam na TV, os desenhos bíblicos. Tinha aquela série de desenhos bíblicos que passava no domingo de manhã, no SBT, né? E isso também me chamava muita atenção por causa da diferença do vestuário. Eu sempre me interessei pela questão de estética, estudo de história do vestuário. Então, a existência de construções, cenários, ferramentas, vestimentas diferentes me chamava a atenção, a minha curiosidade de saber como é que eram as coisas em outros lugares, em outras épocas. E algo que eu me lembro assim, muito, muito forte foi um dia que eu fui à locadora de videocassete com os meus pais. A gente costumava ir com bastante frequência naquele tempo. E eu vi a capa de uma fita VHS da National Geographic sobre o Antigo Egito, com na capa, né, tinha a fotografia da máscara funerária do faraó Tutankhamon, né, que é a tumba egípcia mais conhecida até hoje, né, porque ela foi encontrada praticamente intacta no século XX. E a beleza daquela máscara me fascinou muito, né? Aquilo tinha um sabor assim de antiguidade, de exótico muito forte para mim. E aí eu comecei a querer pesquisar sobre Egito. Eu acho que grande parte das pessoas que se interessaram por história talvez começaram gostando do Egito, né? Porque tem umas coisas muito interessantes, tem a questão da mumificação também, que atiça bastante a nossa curiosidade, né? E portanto, eu acho que era uma... Eu comecei a comprar materiais, eu comprei um estojo sobre o Antigo Egito que vinha com um livro, vinha com
com mapa, vinha com jogos, é um material infanto-juvenil. Eu tinha uma livraria perto do prédio onde eu morava, né? Naquela época meus pais compraram para mim também um globo terrestre, daqueles de plástico, né, que se enche, né? E aí, portanto, eu comecei a ver a parte geográfica da questão, também me interessar por ver os lugares, onde ficava cada coisa, né? Aí comecei a querer estudar também um pouco mais dos povos do Antigo Testamento, da civilização hebraica. E quando eu tinha de 9 para 10 anos, em 1998, nós nos mudamos para a cidade de Sapiranga. É uma cidade de colonização majoritariamente alemã, né, no Vale dos Sinos, também no estado do Rio Grande do Sul. E lá, além assim, do incentivo que eu tive dos meus pais para estudar essas coisas e buscar material, eu comecei a ter o hábito de frequentar a biblioteca. Então eu costumava retirar quase toda semana livros didáticos de quinto, sexto ano do fundamental, de ensino médio, que naquela época se chamava segundo grau, né? Para ler principalmente sobre período antigo, né, história antiga. Naquela época eu gostava exclusivamente de história antiga, né? Então eu fui estudando os persas, os fenícios, os egípcios, etc. E tem dois momentos, né, nesse ano de 98 que foram assim, bastante impactantes também. Um deles é como eu gostava de Egito, eu acabei comprando. Naquela época era muito comum, vinha, nas bancas de revista, né, vinha um fascículo de revista, né, com uma fita VHS de documentário. Então, ou sobre questão de história, ou geografia, o mundo animal, né. E eu comprei um da Discovery Channel sobre o Rio Nilo, chamado Nilo Rio dos Deuses. E nesse documentário, ele trabalha o Nilo desde os tempos antigos até hoje, né, tudo que está em torno do Nilo, as civilizações surgiram, economia, etc., né? E ele acaba trabalhando também os povos do Sudão e da Etiópia. E mostrou, nesse documentário, as celebrações litúrgicas da igreja etíope, que me chamaram muita atenção. Naquela época, eu frequentava missas de rito romano, missas católicas, né, na forma ordinária, né, ou seja, na chamada Missa Nova, ou Missa de Paulo VI, né, a missa do Concílio Vaticano II. E na década de 90, a questão litúrgica, da tradição litúrgica, né, dentro das missas católicas não era, em geral, muito valorizada, não era muito trabalhada. Então, assim, embora a Igreja Católica me trouxesse um sabor de antiguidade pelos prédios antigos, né, e pelas imagens que remetiam a tempos antigos, o culto não me remetia tanto isso. E quando eu vi cenas do culto etíope, né, com sacerdotes usando turbante, paramentos coloridos, com turíbulos de incenso, cantando num ritmo monotônico, cantando cânticos antigos, usando instrumentos dos templos dos faraós, né, como sistrum, tambores. Isso me chamou muita atenção. Apesar de que na época ainda era algo muito exótico para mim, para minha apreciação estética. Ainda era algo difícil de entender. Porque algumas questões estéticas, artísticas, começam a se tornar mais agradáveis para nós à medida que nós a compreendemos melhor. Na época eu não entendia muito a diferença do cristianismo oriental para o ocidental. E outro elemento é uma loja que tinha no shopping Iguatemi de Porto Alegre. A gente ia às vezes no final de semana, no sábado, até Porto Alegre. E lá ali por 98 foi montada uma loja nesse shopping,
chamada Ganesh, que vendia produtos indianos. Então, roupas, mobiliário, imagens em bronze, né, de divindades indianas e de figuras de culto do budismo, né? E isso me chamou a atenção também muito para a Índia, né? Então comecei a querer estudar muito também sobre a Índia, sobre hinduísmo, sobre budismo. E aí, eu acho que foi em 99, teve uma feira do livro no meu colégio, lá em Sapiranga. Era um colégio luterano, que hoje é o Instituto Sinodal Duque de Caxias, né? Ainda existe hoje lá. E lá eu comprei um livro do John Bowles chamado Para Compreender as Religiões, né? Para Entender as Religiões. E aí é um livro estilo Atlas, né? Todo ilustrado, imagens figuras muito bonitas e tal, né? E falava um pouquinho de cada religião. E aí eu comecei a me interessar pelo estudo das religiões. Hinduísmo, principalmente, né? Islã, comecei a me interessar também pela civilização islâmica. Asterix também me despertou um interesse pelo estudo dos povos bárbaros e da civilização romana. Bom, civilização grega, né, mitologia, né, teve o desenho do Hércules, né, da Disney também, isso também incentivou. E na época não se vendiam muito livro de história, pelo menos eu não lembro assim, de encontrar em grande quantidade, então eu tinha mais o hábito de retirar livros na biblioteca, né. Naquela época também eu não tinha internet ainda, então não pesquisava muita referência visual, então assim, o material que eu tinha era limitado, né, pela questão de biblioteca de colégio. E aí, quando eu me mudei para Ponta Grossa, eu fui fazer o ensino médio lá, e eu comecei a ter um interesse maior também por estudar melhor a doutrina, o funcionamento da minha igreja, da Igreja Católica Romana. Isso também me despertou mais interesse pela Idade Média, porque a Idade Média é um período onde a Igreja Católica teve uma força muito grande, né? E também, outra coisa que me despertou o interesse pela Idade Média é que quando eu morava em Sapiranga ainda, acho que por volta de 2000, foi lançado o jogo Age of Empires 2. Eu já tinha o Age of Empires 1, que se ambientava na Antiguidade, né? Um jogo de estratégia, né? E o Age of Empires 2 se ambientava na Idade Média, e aí isso começou a despertar o meu interesse pela Idade Média também, né? Então comecei a estudar Europa feudal, etc. Então me interessava basicamente por história antiga e medieval. Então foi esse interesse que me motivou, né, principalmente. E dentro do ensino médio eu também comecei a ter o hábito de comprar alguns livros. Então comprei, por exemplo, o livro do Jean Favier sobre Carlos Magno, o livro do Michael Angold sobre Bizâncio, né, sobre o Império Bizantino, o livro da Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, que é uma coletânea de trechos de fontes e documentos medievais, né, e assim fui começando a ter contato com o meio acadêmico de história, né. E outra coisa que me ajudou muito também foi, na época, o Google começou a ter um pouco mais de força, né, como site de busca, então acessava muito material na internet de história, referências visuais, imagens, etc., né. E principalmente o site da Universidade de Fordham, né, que tem o Sourcebook, né, a seção de fontes de documentos medievais em inglês, então tem uma grande número de fontes, e também o site do professor Ricardo da Costa, né, que tinha muita coisa de história medieval publicada, traduções de documentos e fontes medievais para o português,
Então, artigos publicados, textos, cronologias, né? E o professor Ricardo da Costa também, ele sempre trabalhou muito com... Na época ele era professor de História Medieval na UFS, na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Ele sempre trabalhou muito com imagens também, e de um jeito bastante reflexivo, né? Comentando as imagens, não usando elas só como ilustração, né? Então isso também despertou meu interesse. E aí, portanto, não restava dúvida quando eu cheguei ao terceiro ano que o que eu queria fazer era fazer História, né? Eu prestei o vestibular para História em 3 instituições. Isso em 2005, né? Então, no meio do ano, em 2005, eu prestei na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que era onde eu residia. E eu prestei lá História bacharelado, né? Que é História voltada só para pesquisa. Eu fiquei em 4º lugar. Eu prestei no final do ano de 2005 para a Universidade Federal do Paraná, para a UFPR, em Curitiba, né? Fiquei na lista de espera, mas graças a Deus consegui entrar já no início do ano letivo, então não perdi nada do ano, entrei normal junto com os outros. E eu tentei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre, mas lá eu não passei, porque assim, eu tinha muita dificuldade em ciências exatas, né? E o nível das questões da Federal do Rio Grande do Sul era bem mais pesado do que da UEPG ou da UFPR, né? Então eu acabei não passando lá, né, mesmo para a segunda opção, que lá você podia escolher primeira e segunda opção de curso, e como segunda opção eu escolhi Filosofia, que era um curso menos concorrido, mas com a pontuação que eu fiz eu não consegui para Filosofia também. Bom, então, basicamente isso como surgiu, né, o meu interesse pela história. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui agora, nomear algumas pessoas que foram importantes. Primeiramente, os meus pais, né, por sempre me incentivarem durante o período que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, terem inclusive me ajudado materialmente, né, porque eu comprava, tinha a possibilidade de comprar livros, né, etc., para satisfazer a minha curiosidade e os meus estudos. Eu também tenho um carinho muito grande pelos meus professores de Sapiranga, principalmente, que conseguiam dar as aulas de uma forma... Eram turmas pequenas, era um colégio pequeno comparado com as outras cidades que eu morei, mas assim, conseguiam dar aula de uma forma interessante, envolvente, independente da matéria. Mas eu tenho um carinho especial pela professora Simone Menerger, que foi a minha professora de História desde da 5ª série. E também ela chegou a me emprestar livros, materiais que ela tinha de casa, né? Também sempre passava umas atividades muito interessantes. Eu lembro de uma atividade que ela passou sobre primeiro reinado, sobre o reinado de Dom Pedro I no Brasil, né? Que a gente tinha que confeccionar um jornal comentando, né, os assuntos de Dom Pedro I. A gente apresentou uma vez, a gente montou um feudo no jogo Age of Empires 2, um modelo de um manso senhorial, de um feudo, né? A gente fazia maquetes de cidades da antiguidade, de castelos, etc. E também um agradecimento especial ao professor Ney Lopes, que foi meu professor no ensino médio em Ponta Grossa, que também me incentivou a fazer História, e me incentivou me emprestando materiais também,
trocando ideias, etc. Né? Discutindo também, né? Divergíamos em alguns pontos. E por fim, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar dos meus avós maternos, o professor Álvaro e a professora Sônia. São figurinhas conhecidas do pessoal mais idoso aí, pessoal mais velho aí do Rio Grande do Sul, que também sempre me incentivaram, né? Também foram, pela própria vida deles, né? um exemplo, né? Foram professores, né? Tanto professores de área rural quanto de cidade. E também eles sempre tinham material em casa, né? Então quando eu passava as férias na casa deles, em Tramandaí, ou na casa de praia, né? Ou em Bento Gonçalves, onde eles moravam, eu sempre catava alguns materiais lá, né? E então também isso contribuiu aí pro meu gosto histórico. Bom, então acho que é isso. Também agradecer ao meu irmão Daniel, né? Meu irmão, nós somos gêmeos, né? E me aguentou, né? Fazendo a gente muitas vezes substituir as brincadeiras de super-heróis por brincar de egípcios, brincar de vikings, brincar de assírios, de romanos, de gregos, né? Então também foi algo bastante interessante, porque a gente conseguiu trazer isso para a questão lúdica também. Então é isso, pessoal. Se você também tem interesse aí por história, quiser compartilhar, se você é professor de história ou historiador, quiser compartilhar também como é que surgiu o seu interesse aí pela história, bota aí nos comentários, né? Se você gostou do vídeo, curte aí e compartilha aí com seus amigos aí que gostam de história, pessoal que está estudando ainda, de repente eles estão ainda na dúvida, se animem a ir por esse caminho. E é isso aí, galera. Eu desejo aí que Deus abençoe a todos e uma boa semana para vocês.